Então, gente, mais uma vez, cá estamos na Egrégora, no nosso ano 9, iniciando mais uma meditação. Boa noite, bom dia e boa tarde a todos vocês, seja lá em que fuso horário você estiver, seja lá onde você estiver. Feliz de poder estar com vocês mais uma vez, falando aqui agora de Sintra, Portugal, onde estou no momento. E hoje, aproveitando mais uma vez essa lua cheia, na verdade foi de ontem para hoje, né? Já deve estar aparecendo por aí. Alguns dizem que é hoje, outros dizem que é ontem. Acho que ontem, entre ontem e hoje. Ah, não sei como é que está para vocês esses dias e essas noites. Para mim, particularmente, não sei se é por conta de todas essas mudanças que eu venho fazendo, de país, de casa e tudo mais, mas nos últimos dias, em específico, em especial, eu tenho recebido sonhos muito interessantes, informações e orientações e instruções muito relevantes nos sonhos, tá? Então, bom, a gente sempre fala disso, né? Eu sempre sugiro isso, nos dias, especialmente nos dias que a gente faz a meditação, prestar atenção aos sonhos, né? Para mim acontece às vezes alguns dias antes da meditação, porque também já vai me trazendo, muitas vezes traz informação sobre a própria meditação, sobre o que está acontecendo, ou sobre o tema que nós vamos trabalhar, né? E então essa lua cheia, que é a primeira, né, do ano novo, desde o ano novo astrológico, né? Não do ano novo gregoriano de janeiro, mas agora do astrológico, primeira lua cheia desde que desse ano novo se iniciou. E tantas. E bom, você sabe, né? Tem uma aqui, a Vivi, que até a nossa querida Vivi, que é astróloga. Eu falo às vezes de astrologia aqui, eu não entendo nada de astrologia e não sou astrólogo. Mas eu gosto muito de astrologia, então estou sempre lendo, me informando e tudo mais. Então, mas o que dá para saber pelos astros ah, e pela nossa intuição também, né? Eu, particularmente, tenho bastante conexão com os fluxos de energia coletivo. Então, assim, já há muito tempo venho assim pesquisando e observando e tentando sincronizar esses processos coletivos com os meus processos individuais, né? Percebendo como é que essas ondas coletivas me influenciam. E a partir daí, muitas vezes e em muitas situações, eu percebo, é quase como se conseguisse decodificar um pouco e traduzir um pouco essas ondas coletivas pela minha experiência pessoal. E isso é algo que, na verdade, está acessível para todos nós, né? Nós já falamos aqui algumas vezes, né? Muitos de nós, todos nós somos, digamos, um fractal do todo, né? Mas muitos de nós temos esse fractal sincronizado, de tal maneira que a gente consegue ler os processos coletivos e traduzir a partir da nossa própria perspectiva individual, né? Então, o que dá para perceber nos últimos tempos é que tem uma e também não precisa ser muito gênio, né, para observar isso no mundo externo, né? Basta estar minimamente atento, né, ou interessado no mundo para ver a quantidade a turbulência que a gente vive no momento, né? A quantidade de a tensão que existe no mundo, né? O debacle, né? O embate de tantas forças simultaneamente e potentemente se impactando umas das outras, né? Uma dança de muitas forças poderosas ao mesmo tempo se manifestando, né? E de uma maneira tensa ou de uma maneira intensa, né? Então o campo coletivo está bastante saturado, bastante movimentado, bastante instável e volátil, né? E tudo isso, o campo coletivo, ele pesa sobre nós, né? Como se fosse uma nuvem carregada que, por mais que nós individualmente não estejamos nessa vibe específica, né? Essa vibe coletiva, ela está pesando sobre nós, né? Então a gente pode até estar bem individualmente, mas o campo coletivo está bem carregado, né? Então tem uma turbulência aí, em vários níveis, que se manifesta em todos os níveis, não em vários, em todos os níveis, né? E aí, como sempre, tem muito a ver também com a conversa que a gente teve sobre transição lá no Brasil, nesse último encontro, e nos trabalhos que a gente vem fazendo, e que eu estava falando um pouco antes.
como é que a gente se prepara para poder navegar da melhor forma possível essas turbulências, né? Essas transformações radicais, essa transição que está indo acontecendo. Então, uma coisa que eu observo é que muito se fala sobre a polarização, ou as polarizações que estão aí no mundo, né? E muita gente até comenta e vê a polarização como um problema, né? Como a causa do problema, né? E nós aqui que trabalhamos na síntese, eu já trouxe isso várias vezes para vocês, do ponto de vista da síntese, a gente não vê a polarização como um problema. Ao contrário, a polarização é uma condição, na verdade, necessária para a gente dar um salto, né? Porque qualquer sistema, para evoluir, para expandir, né, ele precisa de energia. E a energia vem da polarização, né? Então, aquela história polo positivo, negativo, que juntos geram a luz. Então, assim, a polarização em si não é um problema. Pelo contrário, ela é uma condição até necessária para a gente evoluir individual e coletivamente, não é? Então, nós temos as nossas polarizações internas e tem essas polarizações externas, né, que se refletem uma nas outras, né? Uma na outra, né? O problema é quando, e também muitas vezes chamam, observo que muitas vezes se fala de polarização, mas na verdade não se está falando de polarização, está se falando de dissociação, que é uma coisa diferente, né? Existe uma grande diferença entre polarização e dissociação. A polarização, e que tem a ver com esse tema de hoje que a gente vai trabalhar, do yin e yang, né? Dessas duas forças, a polarização é quando essas forças comunicam-se entre si, né? Existe uma relação entre elas, existe um diálogo entre elas. Então, elas estão em relação. Então, é daí que dessa tensão que gera energia para o sistema evoluir. A dissociação é quando há uma separação e não há mais a troca, não há mais a comunicação, né? Há uma separação. E aí, geralmente, quando os sistemas dissociam, eles colapsam, porque aí já não tem diálogo, não tem conversa, não tem troca energética. E aí rola essa dissociação, é quando acontece essa separação. Eu diria que a gente está no momento, ainda, na minha visão, ainda estamos na hiperpolarização, um momento de bastante polarização, né? Mas com risco de certa forma, até quem diga que nós já estamos dissociados, né, coletivamente, né? Eu acho que ainda não, embora o nível de tensão que exista no sistema coletivo atual seja bastante grande. Então, sim, a gente pode seguir por uma dissociação. Mas enquanto isso não acontece, né, esperamos que não aconteça e trabalhamos para que não aconteça, e eu, pelo menos, enquanto é possível, acredito que é possível e continuo trabalhando porque é possível, por melhor possível, né? E o que a gente vai fazer hoje, na meditação de hoje, que tem esse nome de Yin Yang, trabalhar essas duas polaridades que todos nós, polaridades arquetípicas, no caso, né, que todos nós temos em nós, né? E que genericamente se fala de yin yang, ou de masculino, feminino, e de todos os significados e significantes e qualidades que essas duas forças têm, né? O que a gente vai fazer hoje é isso, é um treino de sintonizar com essas duas forças e sincronizá-las em nós, fazendo aquilo que a gente sempre e muitas vezes fazemos aqui, que é sintetizar essas duas forças, né? É trabalhar com essas duas polaridades no sentido de harmonizá-las, de integrá-las dentro de nós. Então, é um treino, o treino da meditação de hoje é um treino para lidar com polaridades. No caso aqui, nós estamos trabalhando com essas duas polaridades, mas serve, de certa forma, e quando a gente faz, muitos de vocês aqui já fizeram aquela meditação dos sóis, né, que a gente trabalha com várias polaridades simultaneamente, e sempre buscando, por um lado, ter consciência delas, desses polos, e ao mesmo tempo integrando elas, harmonizando elas no centro do nosso peito, que é onde a gente faz a nossa síntese, né? E hoje nós vamos trabalhar com essas duas polaridades, né? Masculino e o feminino, não é, em nós,
e tudo aquilo que essas forças representam, né? Ela é muito, ao longo do tempo, trabalhando também com as pessoas, nos grupos, nas aulas, nos cursos e com e também os clientes da terapia, nas mentorias e etc. E fazendo esse trabalho de meditação e com chakras e tal, é muito interessante observar que ao longo do tempo a gente, conforme vai se trabalhando, a gente vai começando a perceber mesmo como é que essas duas energias dançam dentro de nós, né? A força masculina e a força feminina. Então a gente consegue ter uma visão, primeiro, vamos dizer assim, estrutural de nós mesmos, como é que estão essas duas polaridades, e até já deixo a pergunta para vocês também já refletirem, como é que essas duas forças se relacionam dentro de vocês, não é? Então, você se identifica mais com uma ou com outra, você se identifica com as duas, como é que essas forças se manifestam? Às vezes, algumas dessas duas polaridades se manifestam mais nas relações, outras, às vezes, se manifestam mais no trabalho, né? E a ideia é que a gente possa justamente lidar com elas de uma maneira bastante flexível, né? Que a gente possa lidar com elas de uma maneira fluida, e que a gente possa usá-las e interagir com elas de uma maneira bastante natural, na verdade, né? Porque há momentos em que é bom a gente estar mais conectado com a polaridade do feminino, né? Ou seja, mais receptivos, mais abertos, talvez mais introspectivos, né? Mais sutis, talvez. E há momentos para a gente que pedem justamente a força oposta, né? Mais talvez extrovertida, mais dinâmica, mais explosiva, mais agressiva, mais talvez propositiva, né? Enfim, tem essas qualidades que genericamente a gente dá para essas polaridades. Eu fico até com um certo receio assim de muito definir essas duas potências arquetípicas com esses rótulos que a gente dá, embora seja também meio difícil não dar nenhuma referência, né? Mas eu prefiro deixar a definição dessas duas forças da forma mais aberta possível, né? Para que a gente possa justamente ter o nosso próprio, vamos dizer, vocabulário, nossa própria definição de o que é uma força masculina do que é a força feminina. A questão é quando é que a gente se sente mais em uma e mais em outra. Como é que a gente entra nelas e sai nelas. E como é que essas duas forças se relacionam dentro de nós, né? Elas se relacionam de forma harmônica, de uma forma meio truculenta, ou a gente fica mais identificada com alguma dessas polaridades ou não, né? E como é que a gente entra e sai nessas forças. Então, o que a gente faz hoje, basicamente, é um exercício de sincronização e harmonização dessas forças, para que justamente a gente fique mais atento a elas e consiga nos identificar e nos desidentificar delas com mais facilidade. Quanto mais a gente traz a nossa atenção sobre isso, né? Então, por exemplo, agora que eu estou aqui com vocês, facilitando essa meditação, qual dessas energias eu estou usando mais, né? A masculina ou a feminina, a força receptiva ou uma força proativa? E como é que eu gerencio essas duas energias, que são sempre muito fundamentais e importantes para a gente na nossa vida, né? Então, a gente pode ter um template, vamos dizer, estrutural, que nos define como um todo, com relação a essas duas forças, e tem mais questões conjunturais, momentâneas, né, que a gente pode ser mais um e que mais outro, né? Eu lembro que há muito tempo atrás, acho que quando eu comecei a fazer terapia, assim, nossa, eu devia ter uns 20 e tantos anos e tal, quando eu comecei a fazer terapia, o terapeuta perguntou sobre isso, e eu lembro que na época eu falei para ele que o meu objetivo era eu queria ser 51% homem e 49% mulher, que para mim seria a melhor definição disso, ou seja, ter acesso dessas duas forças, masculinas e femininas, dentro de mim, mantendo a minha, vamos dizer, individualidade, no caso, associada ao gênero masculino, né?
Mas também tem muito acesso à energia feminina, que eu naturalmente, desde criança, sempre tive também acesso e sempre lidei com facilidade, com bastante com essa energia feminina. Quando eu era mais novo até, teve uma época que eu falei assim, nossa, gente, eu sentia tanto acesso a essa energia feminina que teve uma época que eu falei, será que eu sou gay? Falei, nossa, gente, eu tô em dúvida, será que eu sou gay? Eu não sei, tem, às vezes eu sinto tanto, com tanta energia feminina, né? E com o tempo eu fui percebendo que não tinha nada a ver com isso, né? Que a gente nos identificarmos com uma energia ou com outra não tem nada a ver com a nossa opção sexual, né? São coisas completamente diferentes, né? E hoje esses temas estão até mais amplificados, né? Hoje esse tema de gênero é um tema bastante presente, né, nas nossas vidas, né? É tema de muitas conversas e também o que exige que a gente fique cada vez até quando for falar sobre isso, né, falar com mais atenção, assim, para não cometer nenhum deslize aí, né, assim, dinossáurico de nós dinossauros, que há muito tempo vimos vivendo num mundo machista e patriarcal, né? Enfim, é sempre um desafio navegar por esses temas. Mas com o tempo, isso foi ficando bastante claro para mim, assim, na minha experiência, que era muito bom poder acessar e me identificar com essas duas energias, e que dependendo do contexto, era muito mais interessante estar conectado com uma energia feminina do que com uma energia masculina, e vice-versa, né? Em algum momento isso era muito mais importante estar conectado com a energia masculina. Então, o treino que a gente vai fazer hoje com essa meditação é esse exercício da gente identificar e nos identificar e nos desidentificar dessas duas forças polares, né? Ficarmos à vontade com ambas e treinarmos mesmo esse acesso, essa identificação e essa desidentificação, para que assim a gente possa ficar em paz, em harmonia com essas forças, né? Tirar o máximo proveito delas e usar com sabedoria para o nosso trabalho, para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução, né? Então, esse é o propósito dessa meditação de hoje. Tem alguém chegando aqui. E aí, alguma pergunta, alguma dúvida? Ficou claro? Ficou confuso? Fabio, Oi? eu nunca consegui, na verdade, já pensei um pouco sobre essa questão do yin e yang, ou do masculino, da energia masculina e feminina. Não sei, para mim nunca é muito claro conseguir definir essas. Eu sempre fico pensando, o que eu estou fazendo é mais o meu signo, o que eu estou fazendo mais é o meu ascendente. Eu fico mais nessa viagem do que exatamente na questão, não sei se é questão cultural, por eu não ter domínio mesmo, mas eu nunca pensando muito sobre isso. Eu não sei nem qual que é talvez, quais são os parâmetros aí de pensamento. O feminino é mais acolhedor, e o masculino é mais, sei lá, para frente, para fora. Eu nunca sei exatamente assim. A não ser cair nesses estereótipos que parecem um pouco de cilada, eu acho. É verdade, eu também acho esses estereótipos, isso que eu estava falando, né? É meio clichê que se fala sobre isso, né? Que a energia feminina, assim, genericamente falando, é mais receptiva e que a energia masculina supostamente é mais extrovertida, né? Mais para fora e a energia feminina mais para dentro, que a energia masculina é mais solar e a energia feminina é mais lunar, né? Então, talvez pensando em Sol e Lua sejam dois arquétipos que nos ajudem um pouco a navegar nessas forças. No trabalho de psicossíntese que a gente faz, né, a gente trabalha muito também com as subpersonalidades, né? Então, e as subpersonalidades têm as suas polaridades masculinas e femininas em cada um. Então, a gente muitas vezes tem subpersonalidades que são mais masculinas, né? E subpersonalidades que são mais femininas, né? Mas eu acredito, assim, a gente pode começar com esses.
com esses arquétipos, né, com esses clichês, mas não ficar preso a eles, né, e usar isso só para começar a reflexão e trazer para nós mesmos, né, como é que a gente, como é que cada um de nós percebe essas forças, né? Talvez fosse mais. Eu vi aqui que o Sérgio compartilhou aqui. Quer falar, Sérgio? Liderança Shakti, é isso? Esse é um texto do Raj Sisodia e uma parceira dele, Nilina Bhatt, que no mundo, o Raj Sisodia é criador do capitalismo consciente. E uma das coisas que ele tem trazido é exatamente esse equilíbrio masculino-feminino. E aí, do ponto de vista até da liderança, mas isso vale em geral, ele traz essas características da energia feminina, mais acolhedora, mais receptiva, mais sensível, da energia masculina, que é mais ousada, mais para fora, como o Eduardo falou. Né? E é exatamente a busca de aproveitar e integrar o melhor do feminino com o melhor do masculino que está dentro de nós, né? Como você falou. Também eu sinto que eu tenho mais a energia feminina do que a masculina. Até tem lá um assessment no livro. E aí é muito interessante de olhar isso do ponto de vista do nosso posicionamento na nossa sociedade e como buscamos o equilíbrio dessas coisas, né? Então, não é simplesmente uma coisa de homem ou mulher, né? Mas uma questão da integração dessas energias que estão presentes dentro de nós. É isso aí. É isso aí, o equilíbrio do poder feminino e Hum. masculino nos negócios e na vida é exatamente isso, né? É, mas acho que respondendo ainda para o Eduardo, acho que o que vale para todos nós, né, é essa a gente prestar atenção, né, como sempre, né? Como eu sempre costumo dizer, né? Não existe autoconhecimento sem autoobservação, né? Sem autoobservação não existe autoconhecimento, né? Então, assim, começa com a gente se observando, né? Em momentos, em situações, o que é que as pessoas nos dizem, né? O que as pessoas também muitas vezes acabam, se a gente está com a escuta ativa, né? Muitas vezes o mundo vai nos dizendo, né? Se eles nos acham é, usando mais uma energia masculina ou mais uma energia feminina, né? As pessoas com as quais a gente convive, trabalha, tal e tudo mais. E a própria autoobservação, né? Então, eu, por exemplo, quando faço um trabalho criativo, que é algo que eu até comentei na palestra que a gente lá em São Paulo sobre transição, né, falando sobre isso, que para mim um dos antídotos para navegar por esses momentos de transição é estar em criação, ou estar criando, né, ou ter uma vida criativa, porque quando a gente está criando, a gente está conectado com uma fonte, né, com uma fonte infinita, né, de imaginação, de criatividade, de energia, né? Então, para mim, acaba sendo o antídoto que me ajuda a navegar por momentos complexos, porque a gente, de novo, precisa de energia, né? E estar em criação é uma coisa que me energiza muito. Eu, por acaso, hoje foi um dia que me dediquei, já comentei com vocês aqui, estou finalmente escrevendo o último capítulo de um livro novo, o Neon, né? E hoje aqui foi um dia que eu fiquei já pegando o roteiro e já estou na fase da... A engenharia já foi feita, a arquitetura já foi feita, agora eu estou, vamos dizer, no acabamento, indo para a decoração do livro. Então, o fato de eu ficar o dia inteiro trabalhando no livro, assim, com uma maior tranquilidade, isso não me desgasta, é uma coisa que, pelo contrário, me energiza, porque eu estou acessando, eu estou plugado numa fonte de criativa, né? Que é uma fonte de energia infinita. Então, quando eu estou em processo criativo, por exemplo, assim, eu tenho muita energia. Então, tanto é que eu estou aqui, estou 10 horas da noite, 10h30, e eu estou aqui com vocês ainda tranquilo, né? E que não costuma ser assim sempre, todos os dias. Então, eu acho e eu estou falando isso porque, para mim, criar é um processo que tem muito a ver com a energia feminina, por exemplo, né? Porque tem a ver com a intuição, com a sensibilidade, com a abertura e com o mergulho nessa fonte infinita e desconhecida, né?
que é meio misteriosa, né? Que também, para mim, todas essas são qualidades que têm a ver com o feminino, né? Então, para mim, isso é um exemplo de situação onde eu me sinto muito conectado com a energia feminina quando eu estou criando, né? Quando estou em processo criativo, né? Processos criativos, processos intuitivos também, né? Quando estou fazendo meditação, que exige uma certa receptividade, né? Que exige uma certa sintonia, tem muito a ver com essa energia feminina, né? A energia feminina que me ajuda a navegar, por exemplo, no mundo sutil, né? É uma energia, eu sinto que é uma energia feminina, é uma energia intuitiva, né? Então, fazendo esse tipo de reflexão, a gente vai usando a nossa própria experiência e vai começar a identificar onde que eu estou mais num e no outro. É claro que as duas forças, elas são bem, vamos dizer assim, não é uma separação que existe, né, entre elas, que é assim, né, preto no branco, né? Elas estão emaranhadas entre si e em nós, né, essas duas forças. Essas duas forças estão totalmente emaranhadas, da mesma maneira que as subpersonalidades estão totalmente emaranhadas dentro de nós, né? Porém, ao fazermos esse tipo de autoobservação, e entendendo cada uma delas, quando cada uma delas está mais presente, fica mais fácil para a gente poder usufruir delas, né, como o Sérgio falou, né, e usá-las da melhor forma possível na nossa própria vida, né? Alguém mais quer trazer algo? Tá certo. Muito bem. Então, vamos começar a nossa meditação. Só uma pergunta. Bom, muitos de vocês aqui que já acompanham a egrégora há muito tempo já tiveram oportunidade de fazer a meditação do Sol, né? Na meditação do Sol, a gente trabalha a princípio com 6 sóis, né? Um do lado direito, um do lado esquerdo, um à frente, um atrás, um em cima, um embaixo, né? E esses 2 sóis que a gente trabalha do lado direito e do lado esquerdo, você pode imaginar você com os braços abertos, né? E lá na região na ponta dos seus dedos esticados estariam esses 2 sóis laterais, um do lado direito e do lado esquerdo, né? E aqui a gente usa também esse símbolo de que o Sol do lado direito representa, né, e simboliza o Sol masculino, essa força Yang, né? Enquanto o Sol do lado esquerdo representa essa força Yin, essa força feminina. Quando a gente ativa esses 2 sóis e a gente recebe no nosso corpo essa luz que vem do Sol do lado direito e do Sol do lado esquerdo, quando a gente ativa o Sol, a gente não está só ativando a polaridade dessa força, como a gente está recebendo né, a luz que vem desse polo. Então a gente ativa o Sol do lado direito, então a gente recebe essa luz. Quando a gente recebe essa luz, isso acontece naturalmente, mas quando a gente adiciona a nossa intenção e a nossa consciência nisso, a gente potencializa o efeito do que isso simboliza, do que isso significa, né? E o que esse Sol do lado direito e também do lado esquerdo vão fazer, eles vão energizar em todo o nosso campo, né, essa polaridade. Então, é como se a gente vai, no primeiro momento, solarizar, né, o nosso campo inteiro com um desses sóis, depois com outro sol, né, e depois a gente integra os dois, tá certo? Quando a gente ativa eles individualmente, a gente está, então, digamos assim, associando e ativando esse polo nas múltiplas dimensões da nossa consciência. Eu até depois posso passar para vocês, no Holoplex eu tenho uma imagem que fala justamente sobre o Yin e Yang, e aí esse símbolo do Yang ele é um símbolo grande, mas depois quando você vai abrindo essa imagem e vai chegando no nível celular, no nível molecular, no nível atômico, essa imagem
né, simbolizada pelo Yin e Yang, ela vai fractalmente, vai continuando nas dimensões mais sutis, né, mais nanoscópicas, mais microcósmicas que existem, né? Porque isso é um símbolo universal mesmo, né? Isso para mim é uma das grandes genialidades do taoísmo, do Tao, né? Que conseguiu sintetizar nessa imagem, que eu acho uma das imagens mais incríveis que existem, do Yin Yang, eles conseguiram sintetizar todo um universo. Então isso vale tanto para né, essa dança dessas forças vale tanto para o universo como um todo, como vale para nós como um corpo, como vale para a célula, como vale para as moléculas, para os átomos e vai embora até as partículas mais menores, né, que existem até na dimensão quântica, né? E é um pouco disso, então, quando a gente recebe o Sol de uma dessas polaridades, nós estamos ativando essa polaridade em todas as dimensões da nossa manifestação, tanto do corpo sutil, dos corpos sutis e de todos os nossos corpos, físico, emocional, mental, energético e todos os corpos espirituais. Então, em todas as dimensões da nossa manifestação, nós estamos energizando essas duas polaridades. Então, essa é uma harmonização que vai acontecer em todas as dimensões, ok? Então, só estou dizendo isso para vocês não esquecerem, durante a meditação, quando a gente estiver ativando essas forças, trazer consciência para isso, entender que nós estamos harmonizando essas duas forças em todas as dimensões da nossa consciência, em todas as dimensões de manifestação da nossa consciência. Ok? Muito bem. Então vamos lá? Vamos começar a nossa meditação. Então a gente vai começar, como sempre fazemos, né? Ativando o nosso kit básico. Mas antes mesmo do kit básico, a gente vai começar a trazer a atenção para a respiração. Então, observa como é que você está respirando nesse momento. Então, simplesmente inspira, expira. E traz a atenção para dentro de você. Observe como você está nesse momento. Então, inspira, expira. E a cada respiração vai relaxando e relaxando cada vez mais. Inspira, expira. A própria respiração é uma dança entre polaridades. Uma hora a gente inspira, outra hora a gente expira. E o simples fato de trazermos atenção para essa dança das polaridades na respiração já nos traz mais para o momento presente. Relaxa os nossos corpos. Então, a cada respiração consciente, a gente fica mais e mais relaxado, mais e mais presente. Vai liberando tensões, preocupações, estresse. Vai relaxando.
observando a si mesma, não se identificando com pensamentos, nem emoções, nem sensações. Mantendo nesse estado de auto-observação. Inspira, expira. Então agora a gente vai instalar o nosso kit básico. Então você começa visualizando na base da coluna uma luz branca e a partir dela instala o tubo de luz que te conecta ao centro da Terra. Então, se conecta ao centro da Terra e através do tubo de luz descarrega todo o cansaço, preocupações, tensões, todas as toxinas e negatividades, tudo aquilo, toda a energia que precisa ser descarregada vai sendo descarregada pelo cabo de enraizamento. Então, descarrega o que precisa ser descarregado através do tubo de luz, para que essa energia seja reciclada no centro da Terra. E agora, sobre o topo da cabeça, ativamos o Sol. E aí preenchemos o nosso campo com a luz dourada que vem do Sol. Receba essa energia que vem desse Sol que simboliza a nossa alma, nosso eu superior, nossa essência espiritual, essa fonte de energia, amor e sabedoria, simbolizado por esse Sol que brilha lá em cima, derrama sobre nós essa luz dourada que nos energiza, que nos carrega, nos conecta. Então, simplesmente recebe a luz dourada que vem do Sol. Então, agora vamos instalar o circuito de energia da Terra. Então, você traz a energia da Terra que entra pela sola dos pés, sobe pelas pernas e desce pelo cabo de ancoragem, formando um arco. Esse é o circuito de energia da Terra. Ao ativarmos esse circuito, a gente fortalece a nossa conexão com a Terra, com o nosso corpo, com as nossas bases, com o nosso fundamento. Agora vamos ativar a energia do circuito do céu. Então, do Sol desce um raio de luz dourado que entra pelo topo da cabeça, desce pelas costas, vai até a base da coluna, aí faz a curva e sobe pela frente do corpo, sai pelo topo da cabeça, uma parte, outra parte sai pelos braços e mãos. Esse é o circuito de energia do céu. E esses dois circuitos da Terra e do céu se encontram ali na base da coluna e eles trocam 10% de energia entre si, facilitando assim a integração dessas duas dimensões, do mundo espiritual, do mundo material, do céu e da terra. Então, estamos com o cabo de ancoragem instalado, os dois circuitos, do céu e da terra. Agora vamos instalar as 4 rosas brancas de proteção ao redor do nosso campo.
Então, você ativa uma rosa à frente, uma atrás, uma do lado direito e uma do lado esquerdo. As 4 rosas brancas que atuam como protetoras do nosso campo. Filtros. Um anteparo de energias nocivas que eventualmente queiram entrar no nosso campo. Essas rosas funcionam como guardiãs protetoras do nosso campo, filtrando as interferências negativas que vêm do mundo externo. E agora, no centro da cabeça, a gente ativa o centro de comando. Então, visualiza uma bola de luz branca no centro da cabeça, nesse espaço entre as orelhas. Então, por alguns instantes, sustente essa visualização dessa luz branca no centro da cabeça, no espaço entre as orelhas. Esse é um centro de comando, é um lugar secreto, sagrado e seguro para nós estarmos ao longo da prática. Está alinhado com a glândula pineal, que é a glândula que nos ajuda a navegar pelas dimensões, pelos espaços sutis. Então, visualiza essa luz branca no centro da cabeça. Então, sim, a gente está agora com o kit básico instalado, tubo de luz, rosas brancas, circuitos da terra, do sol, centro de comando. E agora, mais uma vez, vamos levar nossa atenção para o sol que brilha lá em cima. E desse sol, lá em cima, vai descer uma rosa dourada em espiral. Ela vem descendo ao redor do canal central. Essa rosa dourada vai descer e entrar pelo topo da cabeça. Ela vai descendo em espiral e por onde ela passa, ela vai desobstruindo esse canal central, por onde a energia circula. Então, a rosa dourada vai descendo em espiral, vai descendo por dentro da cabeça, passa pela região da garganta, vai desobstruindo os canais, vai abrindo os caminhos, vai descendo, passa pelo centro do peito, vai descendo, passa pela região do umbigo, vai purificando o canal central e vai descendo até sair pelo tubo de luz, também em direção ao centro da Terra. Agora vamos trazer uma outra rosa dourada descendo em espiral. Essa vem descendo ao redor do nosso corpo. Ela vem finalizando a limpeza do nosso campo. Então, essa rosa dourada vai descendo em espiral e vai, assim, limpando o nosso campo. Ela vai espiralando ao redor do nosso corpo, vai limpando o nosso campo, tirando todo e qualquer tipo de impureza, de toxina energética, negatividade, energias que não são nossas, energia dos ambientes, energias coletivas. Ela vai saindo, vai sugando, vai purificando e vai descendo em espiral também, até sair pelo tubo de luz em direção ao centro da Terra. Mais uma vez, preenche o seu campo com a luz dourada do Sol. Agora, você visualiza à sua frente uma rosa arco-íris enraizada no chão, na terra à sua frente, virado para você na altura do peito. Essa rosa do arco-íris contém as 9 frequências. Ela começa a aspirar
E assim ela vai limpando o seu campo, parte da frente do seu campo. Aspira, aspira, vai limpando nas 9 dimensões da aura. Ela vai limpando, purificando, tirando todo e qualquer tipo de negatividade. Não deixa essa rosa arco-íris aspirar, aspirar, vai limpando o teu campo. Inspira, aspira. Então agora pode explodir essa rosa, preenche seu campo com a luz dourada do sol. E agora vamos trazer uma outra rosa arco-íris lá atrás, também enraizada, virada para suas costas. Essa rosa arco-íris vai aspirando, aspirando, e vai limpando a parte de trás do seu campo, tirando especialmente as energias que não são suas, interferências externas, perturbações do campo externo, que eventualmente você tenha absorvido. Então, essa rosa arco-íris aspira, aspira, vai limpando nas 9 camadas, as 9 dimensões, todo e qualquer lixo energético, interferências, obstruções, energias estagnadas, bloqueadas, toxinas, negatividades, impurezas. Aspira, vai tirando do seu campo toda e qualquer energia não mais necessária. Aspira, aspira. Então agora pode explodir a rosa, preenche o seu campo com a luz do sol. Vai recarregando o teu sistema, o teu campo, o teu corpo com a luz dourada do sol. Então agora você vai do sol lá em cima, vai descer um sol pelo lado direito, uma réplica do sol superior vai descer e vai se posicionar na margem direita da sua aura, do seu campo. Imagina que você está com os braços abertos, estaria mais ou menos nessa distância, na ponta do dedo. Então agora você ativa esse sol do lado direito e recebe a luz dourada que vem desse sol. Então, ao receber a luz que vem desse sol, você vai ativando em todas as dimensões da sua consciência essa polaridade yang, essa força masculina, força arquetípica que todos nós possuímos dentro de nós. Então, ao receber a luz que vem do sol do lado direito, a gente vai ativar na medida certa essa polaridade, nem mais nem menos do que é necessário. Existe uma sabedoria no nosso sistema que equaliza a potência dessas forças a cada instante da nossa vida. Esse processo acontece regido por uma sabedoria maior, uma sabedoria da nossa alma, do nosso eu superior. Mas nesse momento, ao visualizar esse sol do lado direito e receber essa luz solar, nós estamos reconhecendo essa força em nós, estamos harmonizando essa força yang masculina em nós. Nós estamos integrando essa força em nós na medida certa, na medida necessária. Se a gente tem excesso, esse excesso é equalizado. Se a gente tem falta, essa falta é equalizada. Então receba esse sol, a luz que vem desse sol do lado direito, e harmonize
essa polaridade masculina em todas as dimensões da sua consciência, em todos os corpos, em todas as dimensões fractais da nossa existência, são iluminadas, energizadas e harmonizadas por essa polaridade masculina. E respira, e ao respirar, permita que essa harmonização aconteça. Agora, do Sol superior, vai sair uma outra réplica pelo lado esquerdo do Sol e vai se posicionar na margem esquerda do nosso campo. E agora, então, a gente recebe a luz solar que vem dessa polaridade feminina, essa polaridade yin. A gente recebe essa energia e equaliza essa força no nosso corpo, em todos os corpos, em todos os fractais da nossa consciência. São harmonizados, são balanceados e equalizados pelas qualidades da energia yin, energia feminina. Então, simplesmente respira. Vai integrando de forma harmônica essa polaridade feminina no teu campo, no teu corpo, nas tuas células, nas moléculas, nos seus átomos. Todos os corpos vão se harmonizando. Receba essa energização que elimina excessos e compensa faltas, da forma que você consiga equalizar essa polaridade feminina na medida certa para você nesse momento. Muito bem. E agora nós vamos visualizar recebendo essas duas forças ao mesmo tempo. Tanto energia masculina quanto feminina, tanto energia yin como energia yang. Nós recebemos luz solar dos dois lados ao mesmo tempo. E entre esses dois sóis existe um eixo que conecta esses dois sóis. E por esse eixo transita luz dourada, que justamente vai trocando energia entre essas duas polaridades. De maneira que essas duas polaridades permanecem em relação, em comunicação, em troca, em um diálogo saudável. Então, através desse eixo relacional que conecta essas duas polaridades, esses dois sóis, vai circulando, vai transitando essa energia de troca dessas duas polaridades. De tal forma que a polaridade masculina recebe energia feminina e a polaridade feminina recebe energia masculina. Então, simplesmente deixe a energia transitar pelos polos. Assim, elas vão criando um reconhecimento, um balanceamento entre esses polos, de forma que sempre polarização, a relação, a comunicação e a troca entre essas duas polaridades sempre esteja desobstruída, esteja possível e acessível para você sempre. De tal forma que você possa usar essas duas formas, essas duas energias de formas harmônicas. Agora, então, nós vamos, para potencializar ainda mais essa integração entre as polaridades e fazer a nossa síntese dessas duas forças, de tal forma que a gente possa gerar uma energia que transcenda a essas
polaridades, não é? Quando a gente vai integrando as polaridades, a tese e a antítese, a gente vai fazendo a síntese. E quando a gente faz a síntese das polaridades, a gente cria uma potência energética superior que nos permite evoluir através da canalização dessa energia para a expansão da nossa consciência, para a expansão da nossa manifestação, para a expansão da nossa visão, da nossa percepção, da nossa felicidade, da nossa realização como seres humanos. Então, agora, para potencializar essa síntese e fazer essa síntese, essa alquimia energética entre essas polaridades, nós vamos visualizar esses dois sóis do lado direito e do lado esquerdo. Lentamente, eles começam a se aproximar do centro do peito. Então, o sol do lado esquerdo e o sol do lado direito vão lentamente se aproximando um do outro em direção ao centro do peito. E ao fazermos essa aproximação entre esses polos, a gente vai gerando energia, a gente vai gerando conhecimento, a gente vai gerando sabedoria, a gente vai gerando novas possibilidades e novos potenciais. Então os dois sóis vão se aproximando e finalmente eles vão se integrando um no outro, bem no centro do peito. Os dois sóis se encontram, se permeiam, se emaranham um no outro, se integram e forma um grande símbolo do Yin Yang. Então agora você visualiza o símbolo do Yin Yang solar bem no centro do peito. É um sol e é o símbolo do Yin Yang que resulta da integração desses dois sóis. E agora então, sustenta a visualização do Yin Yang no centro do peito. A gente leva a consciência da respiração e leva o ar até o centro do peito. Então, inspira, leva o ar até esse sol, esse símbolo de Yin Yang solar bem no centro do peito. E toda vez que o ar chega no sol, chega nesse símbolo, ele vai se expandindo. E assim nós vamos levando essa informação, a matriz dessa informação arquetípica, simbólica, de integração das polaridades, simbolizado pelo Yin Yang. A cada inspiração vai se expandindo, se expande, e assim a gente vai levando a potência dessa informação para todas as nossas células. O sol vai se expandindo, até envolver todo o nosso corpo, até ocupar todo o nosso campo. E agora, então, nós estamos dentro desse grande sol e dentro desse grande símbolo do Yin Yang. Esse é um sol síntese, resultado da integração dos outros dois sóis, masculino e feminino. E esse grande símbolo de Yin Yang nos envolve. Nós estamos dentro, protegidos e potencializados por essa matriz arquetípica de integração das polaridades. Então, respira essa harmonia entre o masculino e o feminino, essa dança dinâmica que gera energia, que gera amor, que gera sabedoria, que gera futuros desejáveis. Inspira, expira. E simplesmente usufrui desse momento alquímico, integração de síntese, de harmonização.
para que você possa sempre trabalhar com essas duas potências dentro de você da melhor forma possível. Agora, a cada inspiração, esse grande sol vai se compactando de volta ao centro do peito. Então, vai inspirando, vai compactando o sol e esse símbolo do Yin Yang no centro do peito. Se compacta até o tamanho de um grão de areia. E você mantém esse grão de areia solar ativo, aceso, com o código do Yin Yang instalado nesse sol, esse grão de areia solar que permanece ativo no centro do peito, sempre disponível para você. Basta uma inspiração consciente, levar o ar até esse grão de areia, que ele se ativa e se expande no teu campo instantaneamente. Mas ele permanece aí no centro do peito guardado, só você pode acessá-lo. E respira, observa como você está. Verifique se o cabo de ancoragem está bem instalado. Mantenha o circuito da Terra e do Sol também ativos, as rosas brancas. E agora, para finalizar, a gente visualiza um manto de luz translúcida ao redor do nosso campo. E por alguns instantes, simplesmente respire, absorva, usufrua desse momento, desse estado de consciência. Respira e absorva os méritos dessa prática. Que os méritos e os benefícios dessa prática possam reverberar para todas as instâncias da nossa consciência, da consciência coletiva, humana, trazendo o equilíbrio e a harmonia entre as polaridades. Inspira, expira. Lentamente, vai se preparando para voltar. Fazendo micro movimentos no corpo, sentindo o contato dos pés com a terra,
sustentando a presença, a atenção na respiração, vai absorvendo. Lentamente, vamos voltando. Pequenos movimentos no corpo. Pode ir alongando. Quando se sentir pronto, seu tempo, pode abrir os olhos.